Olá, amigas e amigos. Aqui é Felipe Mascarenhas. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, aqui de Porto Alegre, também colaborador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E é uma grande alegria, mais uma vez, poder estar aqui com vocês do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e de outros corações que de diferentes lugares nos acompanham e compartilham conosco dessas luzes da doutrina espírita. Eu fico sempre muito feliz quando posso compartilhar e estar junto com vocês, e especialmente nesses tempos tão desafiadores que estamos vivendo, para todos nós no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. E como bons espíritas, como cristãos, em busca constante por viver as lições do nosso amigo e mestre Jesus, nos cabe, em momentos como esse, sustentar a luz em meio às tormentas. Somos conclamados a ir buscando a harmonização de nós mesmos com as estratégias e com as ferramentas que estão à disposição de cada um de nós, que nos sejam possíveis sustentarmos a luz em meio à tormenta, à tempestade. Vivemos, bem sabemos, há muito tempo, momentos de transição planetária. E como já sabíamos que essa transição se acentuaria, é preciso que nós busquemos, no limite das nossas forças, até onde nos é possível, dedicar-nos a manter a nossa saúde mental e espiritual, fazendo aquilo que nos é possível, aquilo que está ao nosso alcance, sempre recordando da importância da oração, da prática do bem, da tolerância, da compreensão conosco e com o próximo nesses tempos difíceis, da necessidade ainda maior de exercermos a solidariedade, que se expressa tanto na ação com o próximo, quanto na ação conosco, no olhar amoroso para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, no olhar amoroso e acolhedor com as nossas, o nosso cansaço. E nesse processo, é sempre importante nós recordarmos de certas obras, de livros que nos trazem exemplos de espíritos que vivenciaram a experiência cristã, que nos deixam um rastro a ser seguido, ou exemplos nos quais nós podemos nos inspirar para a nossa trajetória, para vivenciar os nossos desafios. E aí, quando os companheiros aí do SED convidaram para fazer essa reflexão de hoje sobre esta obra, que é uma minha obra favorita, Paulo e Estevão, eu fiquei pensando nos últimos dias, nos últimos tempos, enquanto preparava essa reflexão, pensando, em alguns momentos me ocorreu o pensamento, mais uma vez, vamos falar de Paulo e Estevão. Esse livro já tem tantas abordagens, tantos companheiros e companheiras já se dedicaram a falar sobre essa obra, sobre essa história, por diferentes caminhos, com diferentes enfoques. O que é que nós poderíamos falar de diferente ou falar sobre Paulo e Estevão que ainda não se tenha dito? E pensando isso, fazendo comigo essas reflexões, comecei também a pensar assim:
Nós temos certos lugares, recantos que nós vamos conhecendo e aprendendo a gostar de forma particular. Cada um de nós tem um local que é o seu local predileto na vida. Ou se não é o local predileto, mas um local que nós conhecemos, passamos a gostar muito e passamos a frequentar aquele local. Porque seja um local que nos reforça, que nos refaz as energias, as esperanças, porque ali nós vamos e nos sentimos bem, respiramos tranquilos. E aí nós podemos, cada um de nós, pensar, faça esse exercício agora, pense. Qual local é o seu local predileto? Pode ser a sala da nossa casa, pode ser o quarto, um recanto que nós tenhamos, pode ser uma praça na comunidade onde eu moro, uma praça onde eu posso sentar e ali descansar, observar alguns detalhes, especialmente, seja na cidade aí do Rio de Janeiro, seja no próprio estado, os recantos da natureza são exuberantes, de belezas inimagináveis. Seja uma caminhada, um passeio na Quinta da Boa Vista, seja uma caminhada, um exercício ou um encontro com amigos na Lagoa Rodrigo de Freitas, seja um banho de mar em algumas das praias maravilhosas, seja a entrada em uma livraria, daquelas que é a minha livraria favorita, onde eu vou e me permito ficar olhando os livros, escolhendo ou tomando um café, seja um belíssimo parque que tem, o Parque das Catacumbas, maravilhoso, onde se faz uma trilha, ou sejam os locais mais conhecidos, a subida do Pão de Açúcar, o Corcovado, a subida em direção ao Cristo. Talvez essa seja das mais simbólicas, a subida em direção ao Cristo. Talvez nós pensemos, mas eu já conheço aquele local, aquele já é um local conhecido, quantas vezes eu já fui na Quinta da Boa Vista, quantas vezes eu já fui no Pão de Açúcar, eu fui na subida ao Cristo, mas são lugares, ou na praça da minha comunidade, naquele local onde eu vou e me encontro com os amigos e que agora nos pede, nesses momentos, um cuidado, que nos pede nesse momento uma responsabilidade coletiva em que nós precisamos fazer distanciamento social, em que nós precisamos usar máscara, higienizar as mãos, em que nós precisamos, nesse gesto de cuidado, mostrar o meu amor ao próximo, mostrar o meu amor, o meu cuidado com o próximo no gesto de cuidado, de responsabilidade social. Mas há esses recantos que nós gostamos de voltar. Por que será que eu gosto sempre de voltar naquele local? E lá vou descobrindo novas nuances. Talvez, às vezes, nós vamos até esse local dispersos, distraídos, sem perceber a beleza, sem perceber lições que aquele espaço nos traz. Mas quando passamos a conhecer melhor, já sabemos de determinados recantos. Então, quando levamos algum amigo, algum conhecido, dizemos: olha, aqui nesse lugar tem esse recanto, observa essa flor que tem aqui. Observa essa flor, observa aquele recanto que tem. E aí, aquele jardim passa a ter uma outra riqueza para nós, porque nós visitamos várias vezes e passamos a conhecer e passamos a extrair lições diferentes daquelas. E aquele lugar como que nos nutre, como que nos ensina. E nós ficamos felizes de poder compartilhar com o próximo aqueles revisitares, aqueles novos olhares
que nós passamos a compartilhar. E é com esse espírito que eu queria convidar vocês a voltarmos, a fazermos uma nova visita ao livro Paulo e Estevão. Porque é esse lugar onde nós voltamos periodicamente para essas paisagens que nós voltamos periodicamente a fim de beber nas histórias do cristianismo primitivo, de beber na lição de Paulo, de Pedro, de Áquila, de Prisca, de Abigail, de Estevão e de outros tantos e de outras tantas que nos inspiram para os dias mais tormentosos que nós atravessamos. É com esse espírito para que nós possamos colher algumas flores, alguns trechos que nós possivelmente já conheçamos, mas que são como aquela água que nós buscamos periodicamente a fim de refazer a nossa esperança e compreender o que nos cabe em tempos tão difíceis. Mas eu recordava muito, muito dos grandes desafios vividos por Paulo. Uma criatura que atravessa, ao longo da história que nós acompanhamos no livro Paulo e Estevão, uma criatura que atravessa das ilusões do poder transitório, do fanatismo religioso, como ele acalentava, acreditando-se superior, acreditando-se detentor da verdade suprema, e que ela poderia ser imposta através de ferro e fogo, que ela poderia ser imposta através de formas ditatoriais. Saulo fará uma jornada de compreensão que os poderes que ele imaginava soberanos transformariam-se em pó e cinzas. E que ele era convidado a edificar uma fortaleza que se construía na força espiritual de uma nova fé que se desdobrava aos seus olhos. Um convite que lhe chegava por diferentes caminhos, a fim de desestruturar por completo o seu fanatismo e a sua cegueira do orgulho e do egoísmo, e edificar a construção da fé profundamente espiritualizante proposta por Jesus. Não mais os desmandos cruéis da força e da religião dominante que impunha, através dos farisaísmos, através da sua preocupação com os rituais, da sua preocupação de exclusão social, perdendo-se completamente da sua essência pura e espiritual. A vinda do Cristo propunha uma reespiritualização das criaturas, que haviam se perdido. Muitas propostas que o judaísmo trazia eram de espiritualização da criatura, mas como nós muitas vezes fizemos ao longo desses séculos da nossa experiência na Terra, nós tomamos uma proposta religiosa, espiritualizante da nossa experiência na Terra e transformamos mais em preocupação de viver as cascas, de viver os rituais, as formas, do que a essência em si. Então vem o Cristo e propõe desestruturar essas bases materialistas e transformar a nossa experiência num hino de espiritualização do ser. Mas, logo ao prefácio do livro, Emmanuel vai nos dizer algo importante que nos conecta com essa reflexão que fazíamos das nossas paisagens queridas, que nós buscamos às vezes, sejam as belezas das expressões naturais que tanto nos maravilham, nos enchem os olhos e nos refazem o espírito,
seja nas paisagens mais simples. Diz Emmanuel assim, no prefácio do livro: nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar paisagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem, transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Então, o autor espiritual Emmanuel, na breve notícia, nesse prefácio do livro em que ele vai traçar os objetivos da obra, ele vai dizer: nós vamos aqui acompanhar cenários. Nós vamos voltar aos tempos do Cristo que tanto nos inspiram, que fazem tanto bem nós voltarmos, recordarmos dos tempos do Mar da Galileia, dos tempos de Jerusalém, daquela época. Nós sentimos uma esperança, mas Emmanuel diz assim: não é nosso objetivo voltar somente para contemplar as paisagens, mas sim olhar para a experiência de uma criatura que atravessou aquela experiência em profundo trabalho de transformação espiritual, de fiel cooperador. Então, Paulo e Estevão é uma obra que nos fala de um intenso processo de transformação espiritual que nos cabe a cada um realizar. Esse é o grande trabalho que estamos realizando aqui na Terra. Nossa encarnação atual possui a sua finalidade específica, cada um de nós tem a sua missão, a sua trajetória. Mas, de forma geral, nós estamos aqui num processo de profunda transformação e espiritualização. É preciso ter sempre isso em mente, para que cada situação, cada experiência que nós estamos atravessando, seja efetivamente esse processo de transformação. E recordemos, tudo que nós atravessamos é oportunidade de engrandecimento espiritual. Nós somos espíritos de longa trajetória. Trazemos marcas de muitas reencarnações. Nós já temos, nesta atual, eu aqui, Felipe, cada um de vocês, temos as marcas das nossas reencarnações anteriores, os nossos acertos a realizar. E talvez, pelas nossas atitudes, nós acabemos complicando ainda mais, pelas nossas atitudes aqui nessa reencarnação, acabemos, por vezes, complicando ainda mais o que não precisaria ser tão difícil se nós não fôssemos tão cabeça dura. Ou seja, orgulhosos, egoístas muitas vezes, teimosos, que não conseguimos muitas vezes ouvir especialistas, por exemplo, da ciência nos falando da necessidade de usar máscara, de fazer distanciamento social, de cuidar uns dos outros, de usar álcool gel nas mãos, de higienizar as mãos, de ter os cuidados mínimos necessários quando precisamos sair, aqueles que precisamos ir trabalhar nas ruas, ter os cuidados necessários para que não nos coloquemos em risco e também, especialmente, não coloquemos o próximo em risco. Nós poderemos complicar a nossa reencarnação. Paulo acabou complicando muito a sua reencarnação. Foi um exemplo gigantesco de assumir a responsabilidade que lhe cabia e fazer uma transformação enorme. Mas, antes disso, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo egoísmo, pelo fanatismo religioso,
complicou muito a sua experiência, a sua trajetória. Poderia ter sido mais suave. Pensemos se nós muitas vezes não complicamos a nossa vida. Se poderíamos ter um desenrolar das experiências mais tranquilos, ainda que com os seus muitos desafios. Então, é importante recordar, lembrar que quando nós voltamos para esta obra, e o meu convite hoje aqui, a minha intenção hoje é que cada um de vocês se motive a ler o livro Paulo e Estevão. Porque é nas páginas, no íntimo de cada um, no encontro de cada um com estas páginas, que o coração vai se conectando às vibrações espirituais destes seres que se dedicam e trabalham pela evolução da humanidade na Terra. Em cada página, uma vibração nos aguarda, nos conectando aos propósitos da nossa vida, inspirando-nos na jornada, nos desafios de cada momento. Mas diz Emmanuel assim também: esclarecemos ainda que não é nosso objetivo, nosso propósito, levantar apenas uma biografia romanceada. Não se trata de uma novela romanceada, de algo que seja baseado em puro romance. Nós vamos ter aqui um romance belíssimo de Saulo com Abigail, e que nós ficamos ali ansiando, esperando para ver como vai se desdobrar. Emmanuel narra de forma belíssima, mas o objetivo da obra é mostrar. Ele diz assim: o mundo está repleto dessas fichas educativas com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar o que? As lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Aqui, Emmanuel apresenta, em linhas gerais, o centro do livro Paulo e Estevão. O objetivo da obra é mostrar as lutas acerbas, o trabalho intenso que Paulo vivenciou na sua transformação espiritual. E aí é natural que nós muitas vezes fiquemos maravilhados com a imagem da estrada de Damasco, daquele emocionante momento em que Saulo segue no deserto e vemos aquela descrição. Eu não consigo ler nenhuma vez sem chorar a descrição que Emmanuel dá desse momento. É uma emoção profunda que nos move o coração quando Emmanuel descreve a apresentação de Jesus a Saulo. E Saulo fazendo e Jesus fazendo uma pergunta a Saulo: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E a sua disposição de transformação, de reconhecimento dos seus equívocos até ali e transformação, então. Mas o Emmanuel vai destacar aqui no prefácio do livro que o objetivo é prestarmos atenção nas lutas que se desdobram a partir desses grandes encontros. Nós nos emocionamos com o encontro de Jesus com ele. Mas não é à toa que ao final, o último capítulo do livro vai se chamar Ao Encontro do Mestre. Porque toda a obra depois vai ser a trajetória dele, Saulo, transformando-se num grande apóstolo, Paulo, fazendo essa subida espiritual até o Cristo. Por isso, falei antes, de como é simbólico quando nós fazemos a subida ao Corcovado.
a subida, né? O quanto olhar para o Cristo no alto do Corcovado nos fala simbolicamente da jornada ascensional que nos aguarda no caminho evolutivo. É bem uma subida, uma ascensão espiritual. A própria experiência do Calvário nos fala de uma trajetória que nos cabe fazer, dos sacrifícios, das renúncias. Qual o sacrifício maior hoje que nós vivenciamos? Talvez seja o nosso orgulho. O orgulho de ter nos equivocado em determinada escolha. Reconhecer, achei que tal coisa seria boa e no fim acabou dando nisso. Reconhecer, humildade para reconhecer os equívocos que realizamos. Puxa vida, lá atrás eu achei que esse caminho seria bom e agora percebo os inúmeros tropeços que se dão. Saulo não tem problemas em reconhecer os seus erros. Ele simplesmente faz uma conversão de rota. Aqui uma das grandes lições do livro. Ele percebe o enorme equívoco que tinha cometido. Ele percebe a grande mancada que havia dado ali. Né? Ele havia perseguido os cristãos, ele estava perseguindo. Ele condenou Estevão à morte. Mas tinha um desejo sincero de servir a Deus. Tinha uma busca sincera de transformação. E aí o que acontece? Ele encontra Jesus e aí não titubeia. Ele se dispõe à transformação na hora. Será que nós não estamos acalentando imensamente o orgulho quando não queremos reconhecer um equívoco? Que problemas isso ainda nos acarretará quando se abre para nós um outro caminho e nós relutamos em segui-lo? Por quê? Por que escolher mais dor do que tomar a decisão de seguir por essa outra rota? Por quê? Por que perseguir o equívoco? Por que persistir nessa rota? Por que não aceitar o convite do mestre? Diz Emmanuel ainda, assim: Cristo, certo é que o inolvidável tecelão, o inesquecível tecelão, trazia o seu ministério divino, como cada um de nós tem. Mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Quem de nós não tem a sua proposta? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que Paulo recebeu um apelo direto. E Emmanuel vai dizer que há muita desatenção de nossa parte. Por isso antes falava que às vezes nós vamos àquele recanto favorito nosso, ao parque, ou ao nosso local de trabalho, ou ao nosso lar mesmo. Estamos no mesmo cenário e não reconhecemos, porque estamos desatentos, não reconhecemos ali uma missão que pode estar nos aguardando. Às vezes visitamos aquele local querido e não percebemos os convites que ele nos faz, a reflexão e a ação. Talvez nesse trajeto haja alguém necessitando da minha contribuição, da minha colaboração, da minha tolerância, da minha palavra, da minha prece. Nesses tempos em que muitos somos conclamados a estar recolhidos nos lares,
aqueles que podem trabalhar de casa, para que aqueles que precisam sair para trabalhar nas ruas tenham menos riscos, tenham um risco menor do que aqueles que não precisam, que podem trabalhar ou evitar estar nas ruas num momento, por alguns momentos, por algum tempo, que são os tempos desafiadores dessa pandemia, talvez possamos buscar a prece amorosa. Eu vou ter que pedir, eu esqueci de colocar o carregador, tá caindo a bateria do meu notebook, para eu não parar a gravação aqui. Nossa, atividade. Pronto. Não, esses tempos também nos exigem o improviso, né? A prece que nós fazemos, dedicamos uns aos outros. Aliás, esse é um ponto muito marcante do livro Paulo e Estevão. Quando Saulo, ainda no processo de compreender, ainda antes de trocar de nome de Saulo para Paulo, quando Saulo está recluso no deserto para exercer o seu ofício de tecelão, depois do encontro com Jesus, e ele num processo de profunda reflexão dos seus atos até ali, para transformar-se e depois voltar ao convívio social. Lembremos, Saulo ficou 3 anos recluso, em isolamento, completo isolamento no deserto. Ele só convivia com o casal Áquila e Prisca. Trabalhava e dedicava-se a olhar para o seu mundo interior e trabalhar tecendo com o seu tear. Um tempo de profundas reflexões e transformações. Ora, nós muitas vezes não conseguimos ficar por algum tempo em nossos lares reclusos, com as possibilidades da tecnologia, evitando passeios. Lembremos dessa experiência de Paulo, que ficou recluso por 3 anos, meditando, refletindo e estudando o Evangelho. Os fragmentos, as anotações que ele tinha ganhado do seu mestre Gamaliel, e que Áquila e Prisca também tinham umas cópias dos fragmentos que viriam a ser posteriormente os evangelhos. Então, lá, recluso, com Áquila e Prisca, ele, em certo momento, sem revelar-se como sendo Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, Áquila e Prisca não conheciam a fisionomia dele, não sabiam quem ele era, ele perguntando se Áquila e Prisca, se os cristãos odiavam ele, se cultivavam ódio pela sua figura. Deveriam, imaginava ele, porque ele era o grande perseguidor, ele havia promovido perseguições, diásporas, fugas de Jerusalém, de toda a região, para que as pessoas fugiam da crueldade, das perseguições. Ele diz, os cristãos devem me odiar, devem me odiar não, né, porque ele não se revela, devem odiar a Saulo. E Áquila e Prisca dizem, não. Simão Pedro sempre nos ensinou que deveríamos orar por ele. Então nós nos reuníamos periodicamente e fazíamos preces por ele. Pensemos nessa lição. Pensemos nessa lição do livro Paulo e Estevão. Orar uns pelos outros. Dedicar momentos do nosso dia em preces, uns pelos outros, por aqueles que atravessam momentos muito desafiadores. E também por aqueles que exacerbam a sua crueldade nesse momento. Para que uma nova luz toque
e alguns lampejos de razão possam envolvê-los, a fim de que eles também não afundem ainda mais no lodaçal dos equívocos, no lodaçal das ilusões transitórias, e que também os outros corações que sofrem os choques, que sofrem as consequências dessas ações, tenham serenidade, tenham força para atravessar essas provações e expiações. Mas Paulo de Tarso, assim como os outros cristãos daqueles tempos, são exemplos profundos a cada um de nós, de quem atravessa tempos profundamente desafiadores, de corações voltados ao alto. Ainda que enormes tormentas se abatessem sobre as comunidades naqueles tempos, eu vou resgatar aqui um pequeno trecho que estava lendo ontem à noite, que está no último capítulo do livro, Ao Encontro do Mestre, e que narra os momentos em que o imperador romano Nero, à época, promove perseguições aos cristãos, ateia fogo a Roma e promove um verdadeiro caos na cidade e uma situação desesperadora para os seguidores do Cristo. Fico imaginando, às vezes, como seria estar naqueles tempos e viver verdadeiramente o Evangelho, a lição do Cristo naqueles tempos, naquela realidade, com situações como aquelas. E aí resgato aqui um trecho que nós vemos, o exemplo de tanto de Paulo quanto de Pedro naquele momento. E aí nós pensamos o que é que, como migalhas que somos, como vagalumes, que às vezes nós acendemos uma luzinha e apagamos em meio a essa noite que se abate. Me recordei da música de Tim Vanessa, né? Uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Não sem estrelas, porque há estrelas nos amparando, e nós podemos nessa hora ser como estrelas pequeninas, acendendo nossas luzes de fé e de esperança nesses tempos desafiadores. Então, diz assim, esse pequeno trecho, vejamos só, aqui. Não fora possível organizar uma recepção mais ostensiva. Pedro que chegava a Roma. A perseguição surda aos adeptos do Nazareno apertava o cerco por todos os lados. Isso é a descrição do cenário de Roma nesse tempo. Os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Roma assombrava-se com a enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Nobres figuras do patriciado e do povo eram vítimas de atentados cruéis. A atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas e no cômputo dessas calamidades, os cristãos eram os mais rudemente castigados, em vista da atitude hostil de quantos se acomodavam com os velhos deuses e se regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e frágil. Pensemos, em que posição nós podemos estar nesta reencarnação? Se naquela daqueles que se sentem oprimidos ou naquela daqueles que exercem uma opressão a outros corações? Pensemos. Os seguidores de Jesus
eram acusados e responsabilizados por quaisquer dificuldades que sobrevinham. Imaginem ser cristão naquele tempo. E imaginem o que isso pode significar para nós hoje. O que pode ser para nós hoje sermos espíritas? O que nos cabe fazer nessa hora? Se caía uma tempestade mais forte, devia-se o fenômeno aos adeptos da nova doutrina. Colocavam a culpa nos cristãos, porque veio um temporal mais forte, a culpa é dos cristãos. Queriam encontrar algum responsável. Se o inverno era mais rigoroso, a acusação pesava sobre eles, porquanto ninguém, como os discípulos do crucificado, haviam desprezado tanto os santuários da crença antiga, abominando os favores e os sacrifícios aos nomes tutelares. Aí ele vai dizer assim: a opressão agravava-se dia a dia. Os romanos mais ou menos ilustres, pelo nome ou pela situação financeira, que simpatizavam com a doutrina do Cristo, continuavam indenes de públicos vexames, mas os pobres, os operários, os filhos da plebe eram levados ao martírio às centenas. Os que eram ricos ainda se mantinham imunes, mas os pobres, as classes mais humildes, mais pobres, eram levados aos martírios, às humilhações. Assim, os amigos do Evangelho não prepararam nenhuma homenagem pública a Simão Pedro quando chega. Mas acontece o seguinte: com a sua chegada, recrudesceram os serviços apostólicos, mas o pregador do gentilismo não abandonou a ideia de ir à Espanha. Paulo, né? E aí, então, nós vemos o seguinte: em Roma, todavia, a situação prosseguia cada vez mais grave. Como é que nós estamos hoje em nossas cidades, em nosso país? A situação prosseguia cada vez mais grave. Com a perversidade de Tigelino à frente da prefeitura dos pretorianos, acentuava-se o terror entre os discípulos de Jesus. Faltava somente um édito em que os cidadãos romanos, simpatizantes do evangelho, fossem condenados publicamente porque os libertos, os descendentes de outros povos e os filhos da plebe já enchiam as prisões. Aí vem para nós um grande exemplo. Simão Pedro não tinha descanso. Não obstante o cansaço, a fadiga natural da sua idade já muito avançada, procurava atender a todas as necessidades emergentes. Seu espírito poderoso sobrepunha-se a todas as vicissitudes e desempenhava os mínimos deveres com o devotamento máximo à causa da verdade. Assistia os doentes, pregava nas catacumbas, percorria longas distâncias, sempre animoso e satisfeito. Os cristãos do mundo. Aí o comentário de Emmanuel: os cristãos do mundo jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente, fraternalmente, sendo solidários uns com os outros, nas horas mais sombrias da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição que se elevavam nos cemitérios abandonados. E aí nós vamos vendo, sempre que buscamos essas obras, que recordam os tempos do cristianismo primitivo, essa característica marcante destes primeiros cristãos: solidariedade uns com os outros, fraternidade, a prece, a esperança constante, a fé.
a fé em uma força superior e, sobretudo, uma responsabilidade de quem sabe que estamos no mundo cumprindo um mandato divino, cumprindo finalidades específicas. Aprendemos em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual a finalidade da nossa encarnação. E nós vamos ali aprender que a encarnação tem como finalidade que nós possamos progredir, melhorar-nos, vivendo as vicissitudes que a experiência no corpo, na matéria, nos proporciona, possamos progredir, avançar, mas há ainda outra finalidade: colocar-nos em condição de cumprir a parte que nos toca nessa grande obra da criação. Então, o cristão vive no mundo com uma fé constante, com uma esperança perseverante, com a luz nos olhos. É claro que ele vai chorar. É claro que ele vai sentir a melancolia, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no item A melancolia. Às vezes, aquela tristeza que nos envolve, que bem relembra o espírito nas suas ânsias de libertar-se do fardo da matéria, que recorda da vida no mundo espiritual e anseia pela libertação, mas que compreende que a etapa aqui na matéria é oportunidade sublime de ascensão, de reencontros, de reparação dos nossos equívocos, de tecer, como bom tecelão, de ir tecendo laços, laços de afeto. Às vezes nós que tenhamos dado, que podem bem representar processos obsessivos, quantas obsessões que se desdobram hoje no mundo e que nesses tempos difíceis nós vemos campear a obsessão. Por isso a importância de nós mantermos o nosso pensamento, esforçando-nos para que a nossa harmonia interior permaneça, a fim de que não abramos campo em nosso espírito para obsessão, para as influências negativas daqueles corações que se endureceram, com os quais nós mesmos provavelmente tenhamos errado, tenhamos sido cruéis no ontem e hoje, ainda sem conseguir perdoar-nos, nos aguardam um pequeno deslize a fim de poder nos influenciar, nos acessar e prejudicar-nos, como nós talvez façamos com muitos outros. A obsessão se desdobra de desencarnado para encarnado, mas também entre encarnados. Também de encarnado para desencarnado. A obsessão é essa influência negativa, persistente, que um espírito exerce sobre outro. Então, nesses tempos em que os nossos sentimentos estão angustiosos, é preciso lembrar, os processos obsessivos campeiam também. E quando sustentamos a fé e a esperança e oramos uns pelos outros e recordamos desses perigos que também nos espreitam, é importante recordar da oração, da prática do evangelho no lar, da leitura edificante. Ler o livro Paulo e Estevão é também mergulhar num processo de autodesobsessão, porque as emoções que esse livro nos gera, as reflexões que nos proporciona, as predisposições a novas formas de agir, de nos relacionar uns com os outros e com a sociedade, é um curso também de autotransformação e de libertação dos processos obsessivos. Então, estamos na Terra, como nos ensina o Livro dos Espíritos, para cumprir a parte que nos toca.
há em cada um de nós uma missão. Cada um de nós tem uma missão. E juntos, coletivamente temos também uma missão. O que é que estamos construindo? Qual tem sido a minha atitude na vida social? Qual tem sido dentro do meu lar, comigo mesmo? E qual tem sido a minha disposição íntima com o próximo? Qual tem sido? Recordemos nesses dias desafiadores de figuras que nos inspiram, como Paulo, como Estevão, mas recordemos também de figuras dos nossos tempos, algumas anônimas, que cada um de nós agora pensa e lembra, que nos inspira pela sua profunda vivência cristã, espírita, ou seja cristã, ou seja espiritualista, ou seja mesmo ateísta, mas que vive profundamente os princípios morais do Cristo, os princípios morais e filosóficos de renovação moral da humanidade. Lembremos, por exemplo, da profunda lição de uma Ivone Pereira, que dedicou a sua vida ao trabalho no bem, à mediunidade, ao atendimento de outros corações, que dedicou a sua vida a também escrever livros que auxiliassem muitos corações a desistir do falso caminho, da ilusão do suicídio. Mas recordemos de tantos outros que hoje se dedicam, que estão encarnados ao nosso lado e que são exemplos para cada um de nós. Então, eu quero mais uma vez convidá-los a ler essa obra, a voltar ao livro Paulo e Estevão, aqueles que já leram, aqueles que ainda não leram, façam essa jornada, esse mergulho nesse curso de autodesobsessão, de autotransformação, nessa subida ao encontro do Mestre, para que nós possamos, como ele, ao fim desta nossa reencarnação, poder sentir o coração abraçado, envolto em luzes, o Divino Mestre. Para quem está aí no Rio de Janeiro, sempre que olhar na direção do Corcovado e ver a figura do Cristo lá em cima, recorde, é sempre o convite do Mestre para essa ascensão, para essa subida espiritual. Sigamos subindo, ascendendo. Sigamos nesses passos na evolução. Um grande abraço. Permaneçamos em preces uns pelos outros. Os tempos são desafiadores, mas eles passam. Também passam. Fiquemos em preces uns pelos outros. Um grande abraço e até a próxima.